Então, o projeto, ele é formado por pessoas que têm um transtorno, né? E nesse projeto a gente foi treinado por uma metodologia para fazer apresentações. E eu digo que o grande objetivo da comunidade de fala é levar, primeiro, lutar contra o estigma, a questão do preconceito, né? E realmente mostrar e lutar por um lugar das pessoas que sofrem, né? É importante do cuidado com a pessoa que tem o transtorno, mas é importante também o cuidado da família, né? E a gente está nessa roda de conversa. E aqui em São Paulo, a gente acabou fazendo, no segundo ano da CDF, a CDF de familiares, né? A gente tem a mãe do Wagner também, a tia Ione, que participou do treinamento, e esse grupo é a CDF de familiares. Então, é uma coisa inédita, a gente não fez uma apresentação durante a pandemia, mas a gente vai pensar para 2021, e hoje a gente está justamente aqui para uma conversa. E eu queria começar, vou começar com a tia Neuzi, assim, o que você viu de diferença a partir do momento que o Murilo começou a participar da comunidade de fala? Olha, isso foi muito importante. Eu acho que foi o grande passo na vida de todos eles, não só do Murilo, e todos eles, inclusive do Wagner, que eu acompanho, de todo mundo, tá? Por quê? No momento que o indivíduo sente que ele pertence a algo, isso é importante na vida de qualquer cidadão. E um dia o próprio Murilo me confessou, antes disso tudo, né? Uma fase que estava muito difícil, ele me confessou o seguinte: mãe, sabe quando você sente que todas as portas estão fechadas para você? Parece que o mundo está fechado para você? Então, era esse o sentimento que ele tinha. E a partir do momento que ele começou a se integrar nos grupos, na comunidade de fala, então, foi decisivo. E uma das coisas que eu vou até falar um pouco do Wagner, que mais me marcou, talvez na vida, foi quando o Wagner pegou o certificado dele, e aí nós fomos para uma pizzaria, jantar alguma coisa, e o cuidado que ele tinha para aquilo não molhar, estava chovendo, ele não queria que molhasse, ele queria conservar aquilo. Gente, aquilo me deu um chacoalhão, porque eu me lembro quando eu recebi os certificados lá no serviço, era tanto curso que a gente fazia, eu botava todos na trituradora, né? E eu vejo, meu Deus, o Wagner, com que carinho com que ele recebeu aquilo, sabe? Então, eu falei, esse movimento vai longe. Então, desde aquele momento, era o início. A gente estava dando o início. Então, eu vi que ali a coisa ia caminhar. E como foi? Não sei se deu o meu recado. Não, deu sim. Não, e realmente é muito bonito, né? Pessoal, a gente teve uma formação, e o que é importante dizer, o nosso projeto é um projeto sério, né? Porque a gente teve esse treinamento, a gente tinha a responsabilidade de participar, de poder chegar no horário, né? De ser treinado, de fazer escrita, de ir lá na frente conversar com o público, né? E realmente esse foi um fato que marcou a gente. E para você, Wagmar, né? A sua história de vida junto com o Wagner, a gente tem um carinho muito grande para ele. A gente disse que ele é nosso bebezão com muito carinho, tá? A gente gosta muito do Wagner pela pureza que ele é, né? A forma que ele encara as coisas, a paixão que ele tem por futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho também nessa posição de pai, de como que a CDF foi uma coisa que com certeza trouxe alguma transformação, né? De forma individual como coletivo, Wagmar. Então, a CDF, assim, na realidade é uma coisa multidisciplinar, mas a CDF veio coroar, né, todo um trabalho, inclusive o que a Neuci falou, né, o Wagner guarda com tanto carinho ainda até hoje o certificado, né, porque para ele, né, tem um significado grande dessa luta que eles têm e que poucas pessoas compreendem, né, pela luta para conquistar respeito, para conquistar uma posição dentro de um grupo, né? Então, é uma conquista enorme, né? Que talvez
por falta de empatia, às vezes a gente não consegue entender muito bem. Mas para ele é isso, né? Então a CDF propiciou essa possibilidade dele trabalhar naquilo que ele mais ama, que é poder ajudar as pessoas, que é poder relatar as coisas que ele passa na vida, né? As dificuldades e as lutas e as conquistas que são mais importantes, né? E que são muitas, né? Então ele caminhou nesse sentido, junto com a CDF deu as mãos a ele, né? O grupo todo, todos, né? Murilo, você, o Zé, né? Toda a turma nossa que a gente conhece bem, a Verinha, enfim, dá a eles aquele sentimento que a Neuzi também acabou de falar, de pertença, né? De pertencer a um grupo de pessoas iguais ou similares que os compreendem bem, né? Então, isso deu ao Wagner um lastro enorme, né? Foi o passo mais importante, dentre todos os passos dados, né? Na conquista né, de fugir do estigma e de ter uma vida, vamos dizer assim, comum, né? Uma vida que possa ser vivida junto com as outras pessoas na sociedade. Então, é um prazer, é uma coisa enorme. Como pai, eu acompanho sempre muito de perto, né? Estou sempre junto. O Wagner é aquele bebezão mesmo, ele é mesmo daquele jeito, né? No dia a dia, ele é um garotão, né? Apesar dos seus 39 anos já, mas é um garotão que adora o Palmeiras como nós, né, Caio? Adora o futebol, fala muito sobre futebol. Enfim, ele é um filho que mora... Eu tenho 3, né? Como a Neuci também citou, eu tenho 3. Tenho um mais velho, tenho uma menina mais nova e tenho o Wagner do meio. E todos moram no coração, e o Wagner é muito... Por tudo e em tudo, ele é muito especial, né? Não, com certeza, tio. A Catica teve um probleminha com o celular que esquentou muito, ela já entra de novo aqui. Tá bom. Uma pena, né? Não, mas coitadinha, o celular dela estava meio assim esses dias, eu acho que realmente, tomara que ele não tenha batido as botas, mas faz parte. Mas esse meu aqui também anda meio capenga, viu? De vez em quando ele desliga do nada. Assim. Então, se eu sumir do ar, foi ele que me deixou na mão. Não, mas tranquilo. Não, mas eu acho que é importante a sua fala, da Neuzi, né? Para mim também o papel da CDF é extremamente importante. E Neuzi, diz uma coisa para mim. Quando a gente fala da questão de superação diante do transtorno, é que eu falo, eu não tenho uma diferença, porque a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem algum outro problema de saúde, ela também precisa cuidar, né? E cuidar da questão da saúde mental é uma coisa extremamente importante também. O Wagmar falou de uma coisa importante, que é esse tratamento multidisciplinar, né? A CDF não é a única coisa. O que mais você poderia falar que é importante e até mesmo como autocuidado para você e para a família? Seguinte, tratamento medicamentoso, em primeiro lugar. Tratamento medicamentoso, isso é fundamental, né? E o tratamento psicológico ou psicanalítico, no caso, o Murilo faz tratamento psicanalítico já há 12 anos, e depois foi estudar psicanálise também, né? E uma outra, e toda a família teve tratamento também psicológico, né? Eu tive depressão, uma depressão profunda após o diagnóstico, coisa muito séria mesmo, né? E aí eu me tratei, eu procurei me cuidar, e aí, então, eu fui vendo aos poucos, um dia de cada vez. Eu falo que foi obra do Divino Espírito Santo, porque eu não sabia o que fazer, como ninguém sabe. Eu fui fazendo, assim, uma coisa de cada vez. O que eu achava foi muita intuição. Outro dia, até o Murilo me lembrou, eu havia me esquecido disso. Ele estava conversando com a esposa aqui, juntamente comigo, e ele disse, porque quando eu não tinha turma, eu não podia ter amigos, eu não conseguia ter amigos, a minha mãe me levava para todos os happy hours do serviço dela, junto com a turma dela. Então, a turma dela passou a ser a minha turma. Então, eu nem me lembrava disso.
Mas veja quanto isso foi importante para ele, né? Então, era o jeito dele sair de casa, dele ver que existe um outro mundo, né? Então, mas tudo intuitivo, viu, gente? E foi assim. Eu tenho um lema, né? Que o fundamental no tratamento da doença mental é aceitação e amor. Aceitar, mas de corpo e alma aquilo. Realmente existe o problema, ele está aí, e quem quiser que veja, quem não quiser que não veja, esse é o meu filho amado, e amar muito, e procurar ver o que pode ser melhor para ele. Né? E aquelas coisas que o amor vai guiando a gente. É isso. Ai, eu não estou ouvindo, peraí. Não, peraí. Não estou. Não. Eu também não. Eu estou ouvindo. Desculpa. Não estou ouvindo. O Wagmar o seu está no mudo. Eu? Agora sim. Desculpa, tá, gente. Eu estou ouvindo, Wagmar. Não, eu não estava ouvindo nada. Eu não mexi em nada aqui. Ao vivo acontecem essas coisas, mas... É verdade. Nem apertei, nem desapertei nada. E eu me confundi aqui, que a Cati entrou, eu tive que trocar o nome dela, porque aparecia... agora quem caiu foi o Wagmar. Justamente, a última live do ano, ela promete um pouco mais do que as outras. Cati, a Neuzi falou um pouquinho sobre essa questão do tratamento multidisciplinar, o Wagmar estava falando um pouquinho da questão de como foi, dos filhos. E para você, né? Como que você vê esse processo da CDF, no caso assim? Obviamente que você não vai falar por mim, você vai falar com a sua impressão de quanto foi importante no tratamento. E está sendo, né? Tá bom. Boa noite a todos. Desculpa eu ter caído, meu celular aqueceu, enfim, ainda bem que tinha o do Caio. Para mim, eu acho assim, conhecendo o Caio antes e depois da CDF, né? Sim, o Caio sempre foi uma pessoa que falava bastante, sempre comunicativo, mas com a CDF, ele ficou muito mais confiante. Então, assim, ele fala sobre o toque com muito mais facilidade, com muito mais clareza, e isso, para mim, eu acho que ficou mais leve, e eu percebo isso, e assim, que a comunidade de fala foi muito importante, foi meio uma quebra de barreiras, e eu acho que cada dia você vai ganhando o seu espaço e se conhecendo um pouquinho mais, e o toque vai ficando mais longe, né? Assim, a doença em si, vamos dizer assim, o transtorno, ele vai ficando mais longe, por quê? Porque você começa a lidar como se fosse uma coisa mais natural e não escondendo, né? Eu acredito que seja isso. Para mim, eu vejo bastante diferença entre o Caio antes e o depois da comunidade. Ótimo. Obrigado, Cati. Pular para o Wagmar, depois eu vou para a Neuzi. Wagmar, essa questão, né? Então, cada um tem seu diagnóstico, né? Aqui, você tem uma fala muito bonita de quando você comenta que o Wagner começou a mostrar alguns sinais, né? E eu acho que é importante falar disso, porque nem todo mundo... A gente sabe, o transtorno ele pode ser desenvolvido em qualquer fase, né? Obviamente que dependendo do transtorno, os sinais acontecem lá na adolescência, na infância, talvez na juventude, na questão adulta também. Mas conta um pouquinho daquela história que eu acho que é importante dizer para as pessoas, que você falou assim, olha, eu preciso procurar ajuda, né? E eu acho que aquela coisa de você se colocar na situação de como um pai, de como uma pessoa que ama, foi importante, e esse pedaço da história de vocês é muito bonita. Então, se você puder compartilhar.
Claro, claro. Corre o risco só de eu me emocionar, porque eu tenho procurado controlar, mas toda vez que eu toco nesse assunto, eu acabo me emocionando. Mas, enfim, o Wagner era um menino que levava uma vida normal. Eu trabalhava muito, né? Trabalhava durante o dia, trabalhava no período da noite, dando aula, essas coisas. E um dia eu chego em casa, ele com 16 anos, né? Ele conversando com o televisor, com a televisão, com as pessoas que estavam fazendo o programa e tal. E eu, como era da área de sistemas, na área de lógica, né? Bit e byte, sim e não, uma coisa muito dicotômica só, né? E aí tentei explicar para ele como é que era o funcionamento de uma rede de televisão, mas ele não estava entendendo nada, né? O olhar dele mostrava para mim que aquilo que eu estava falando não fazia o menor sentido e que ele tinha certeza que ele tinha uma conversa. Então, foi o dia que eu acabei falando com a minha esposa, olha, nós temos um problema, né? Nós temos que ir atrás de alguma ajuda, porque minha esposa já tinha me relatado que ele andava muito quieto, muito retraído e etc., mas até aí eu achava que era coisas da adolescência, da juventude, né? Mas não era, infelizmente. Aí fomos procurar ajuda, e nesse caminho todo, fomos descobrindo muitas coisas, né? Do nosso relacionamento, da nossa vida, que era sempre muito regada por muito amor e etc., mas ali para ele, aquilo naquele momento não fazia muito sentido não, Caio, né? E aí foi a hora que nós entendemos que ele precisava de ajuda. E no fim, a gente vai, depois de muitos anos, até o diagnóstico, porque o diagnóstico dele foi demorado. Nós levamos aí uns 4, 5 anos para ter um diagnóstico fechado, porque ele tinha tido algumas convulsões e aquilo ficou meio misturado. Enfim, não foi muito fácil, né? Daí, acho que vale mesmo esse tratamento com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psiquiatra, com medicamento, que é super importante, não pode deixar nunca, né? A gente não pode achar que essas outras coisas todas substituem o medicamento, porque não substitui, né? Então, e aí o Wagner, de lá para cá, você vê, ele tinha 16, hoje ele tem 39, são 23 anos de uma tentativa absurda de tentar compreender. Até hoje, eu ainda luto para cada vez mais poder entender melhor, né? Apesar que já caminhamos bastante, mas é uma luta diária, né? E como disse a Neuci, a Kátia, aí, quer dizer, a aceitação é fundamental, né? Enquanto você não aceita, as coisas são muito mais difíceis. O primeiro grande passo é a aceitação, para poder ter alguma chance de viver melhor e de viver bem, né? Diante dessa luta toda, que é uma luta que todos têm em todas as áreas, e essa é mais uma doença que a gente tem que trabalhar, né? Não pode ter preguiça, precisa estar ao lado, precisa estar participando, precisa estar procurando compreender, olhar nos olhos, abraçar, beijar, né? Enfim, ter uma vida de pessoas que se amam, né? É importante. Eles precisam muito disso, e no fim, eu preciso também muito, né? dessa recíproca dele para comigo, né? Tá bom? Ótimo, obrigado, Wagner. Mas fica tranquilo que a questão da emoção é uma coisa que faz parte, né? Sempre que eu falo, eu me arrisco um pouco. Não, os seus relatos sempre emocionam a gente. Neuzi, o Wagner comentou um pouquinho sobre essa questão da procura. Realmente, alguns diagnósticos eles demoram bastante, isso mexe um pouco com a família. Você até comentou na pergunta anterior que você ficou mal, né? E como que foi esse processo? Você, como mãe, perceber algo diferente e esse processo de procurar ajuda? Olha, Caio, eu não tinha o diagnóstico fechado, mas essa noite
estava passando pela minha cabeça, né? Porque de vez em quando passa a vida da gente, né? Numa noite de insônia. E eu estava me lembrando que estava com que eu vi que a coisa estava mal parada. Eu não sabia o que era. Eu era muito jovem. Fui mãe cedo. E aí eu vi que a coisa não estava legal. Então, eu levei num médico, acho que eu posso até falar o nome dele, porque era a maior sumidade ainda é, ele está por aí. Dr. Salomão Schumann, era o maior neurologista infantil do Brasil, está entre os maiores do mundo, tal, né? E eu fui lá, levei o Murilo, ele pediu para que levasse a irmã também, que ele queria examinar. Bom, aí ficamos muito tempo, as crianças ficaram brincando ali na frente dele, aí ele me chamou e falou o seguinte, mãe, isso eu acho que vai servir para todo mundo que eu vou falar. Ele disse, mãe, é o seguinte, você tem um caso mais difícil na sua mão do que um filho com deficiência profunda. Porque o filho com deficiência profunda é aquilo e você não tem mais nada para fazer. Você não tem o que fazer com aquele filho em estado vegetativo, tá? Agora, esse aqui não. Isso, Murilo tinha 4 anos. Ele vai ser aquilo que você quiser que ele seja. Aquilo me calou tanto. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu saí de lá, eu chorei uma semana inteira. Agora, eu não sei o que eu faço. E realmente, né? E daí, aí, fui indo, pedi muita orientação divina, tal, e fui fazendo cada coisa ao seu tempo. Depois, ele falou muito que não ia, as coisas para o Murilo não ia acontecer no tempo que acontece com todo mundo. Por exemplo, aos 7 anos, ele disse nesses termos, foi Deus que deixou escrito que aos 7 anos todo mundo tem que estar pronto para ser alfabetizado, que aos 18 para ir para o exército, universidade e tudo mais, realmente não é, né? Isso entrou na minha cabeça de uma maneira muito, muito séria. Aí eu fui vendo, por exemplo, no pré, ele, apesar de grande inteligência, ele não conseguia se alfabetizar. Aí eu retirei da escola, criei o próprio método, alfabetizei, ensinei as operações básicas, só quando ele estava com tudo isso, né, seguro disso, desse conhecimento que ele tinha, ele foi para o primeiro ano de escola, mas já tinha feito o primeiro ano em casa comigo, né? Daí ele sentiu-se seguro, e aí então ele conseguiu acompanhar a escola. E por aí foi. Tudo na vida, como eu costumo dizer, portador de transtorno mental não pode ter medo de ser ridículo, porque em muitos momentos nós somos ridículos. Entendeu? Porque a gente dá um amor excessivo, uma coisa, mas a gente sente que é daquilo que está precisando naquele momento. Tá? E como disse um colega nosso daí, o Jorge Neuzi, mas todo discurso de amor é ridículo. Então, pronto. Então, faz parte, o ridículo faz parte. Não devemos ter medo de ser ridículo, desde que seja o bem para eles. Obrigado pela sua colocação, Neuzi. E eu acho assim, que sábio esse médico, né? Primeiro, realmente, a gente pode ser, né? Quem realmente a gente quer, né? Eu gosto sempre de utilizar a questão da gaiola, né? Quando a gente volta para o ninho, obviamente que é uma coisa aconchegante, importante, mas se um passarinho, né? Ele é criado dentro de uma gaiola e ele não sabe o que é voar, ele talvez nunca vai ter essa sensação realmente, né? E Catita, e para você, né? A gente está conversando com o Wagmar, que é pai, que a Neuzi é mãe. Não que a sua condição não seja diferente, mas eu me lembro muito de quando a gente começou a se relacionar. Eu queria que você falasse daquela situação. Quando que você percebeu que tinha algo diferente? Até mesmo porque eu acho que vale essa fala aqui. Em nenhum relacionamento que eu tive, eu dizia para a pessoa o que eu tinha.
porque eu tinha muita vergonha, me sentia muito culpado e uma série de coisas. E com a Kátia foi um pouco diferente. Então, Kátia, e para você, aquele momento que você falou assim, nossa, tem algo diferente, eu quero, não quero, vai ser difícil, não vai? Fala um pouquinho para a gente. Ah, tá bom. Na verdade, assim, a gente trabalhava junto e o Caio sempre me dava recorte de jornal para ler. Eu nunca lia, porque eu falava, nossa, isso não faz muito sentido porque eu estou fazendo aqui. E a demanda do dia a dia acabava tomando um pouco. Mas o que aconteceu que o Caio está falando foi uma vez no carro. A gente estava no carro e aí eu fui pegar o lixo do carro e falou assim, amor, deixa que eu jogo esse lixo. Você falou assim, não mexe, que depois eu dou uma olhada. E aí eu falei, nossa, mas que estranho, é somente um lixo, né? E eu fiquei, me deu um sinal de alerta, mas eu nunca fui curiosa em tentar entender o que você tinha. A minha expectativa era você me apresentar, para que eu não sufocasse você e não deixasse de viver a minha vida. Então, você foi me apresentando o toque gradativamente. Eu acho assim, obrigado, Cati. Eu sempre tive dificuldade de me desfazer das coisas. E realmente se desfazer do lixo do carro, do lixo do meu quarto, era difícil. E um dia, aquela questão da iniciativa da Cati, ela foi jogar fora. E eu me lembro que foi, acho que, a primeira vez, não é questão de repreender, mas dizer assim, olha, isso pode deixar. Hoje já não tem mais problema. Tem algumas outras manias, mas que fazem parte, eu sempre digo, todo mundo tem uma mania, né? E assim, a gente tem que aprender a se respeitar. E Wagmar, quando você fala do Wagner, e essa questão, você já percebeu algum tipo de discriminação, de um olhar estranho, por exemplo, de um vizinho? O Wagner comentou que o sonho dele era estudar zootecnia, que ele até tentou, mas ele percebeu que era muito dificultoso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O Wagner, já na época do ginásio, quando ele começou a ter, naquela época era ginasial, né, no primeiro grau, ele começou a ter alguns problemas e tal, depois partiu para o colégio, e eu cheguei muitas vezes aí no colégio e discuti com as pessoas, né, porque eu não sabia do que ele tinha, né, ele me relatava algumas situações de que as pessoas falavam determinadas coisas para ele, etc. Mas, no fim, a gente hoje dá até risada, ele também dá risada junto, né? Dizendo que muito provavelmente eram coisas que ele ouvia, né? Já por causa da esquizofrenia, né? E eu acabava me envolvendo de tal maneira e achando que não, até aceitar, né? Então, essas situações acontecem bastante, viu, Caio? Da gente querer mudar uma realidade, né, que só depois daquele momento da aceitação, de que as coisas podem não ser, os relatos que se faz, tem uma mistura, né, da realidade com a ficção, com a fantasia, e aí de separar o que é o que. Chegou uma época até que ele, às vezes, perguntava para mim, pai, eu estou ouvindo tal coisa, você está ouvindo também ou não? Quer dizer, foi na hora que ele começou a ter uma noção melhor do que estava acontecendo. Então, ele vinha checar comigo se era verdade aquilo ou se era uma fantasia, uma voz que ele estava ouvindo, etc. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer junto, porque a compreensão total, nós que não temos, a esquizofrenia, no caso, nós nunca vamos entender, né? Por mais que a gente possa imaginar, a gente só poderia entender se tivesse a mesma questão na vida, né? E muitas vezes nós, como pais, né, Neuci, às vezes queremos trocar, né? Nós trocaríamos, né, para aliviar. E essa questão que a Neuci falou, quer dizer, de quem tem um excepcional mais profundo ou é um especial, né? Eu vivo isso aqui em casa, né? Eu tenho a minha esposa, aliás, minha esposa que me deu a minha grande força sempre, foi ela que, no fundo, sustentou todo esse caminho, né?
carregou a família junto, que nos manteve unidos, enfim, né? Nos piores momentos dessa relação toda com Wagner, né? Então, assim, a Ione sempre conseguiu segurar, vocês conhecem bem a Ione, né? A Ione conseguiu segurar bem essas situações. E a Ione tem um irmão, que é só ela e o irmão, que o irmão é excepcional profundo, né? E vive conosco aqui em casa hoje, né? Infelizmente, ele perdeu o pai há muitos anos, e o ano passado perdeu a mãe, e como a Ione é irmã única, eles sempre foram nossos vizinhos, hoje ele mora comigo. Então, eu tenho aqui em casa hoje um que é um excepcional profundo, né? Que tem muita dificuldade, etc. E tem o Wagner, né? Que é que está num outro nível, e realmente, vamos dizer assim, é mais difícil, né? É mais trabalhoso, não, né? É mais trabalhoso lidar com o Wagner, né? Porque o nível de compreensão dele é maior e exige mais da gente nesse dia a dia, nesse trabalho de interação para compreensão da doença e para viver com a doença, né? Então, aqui nós temos essa vivência do que o médico sabiamente lhe falou, Neuzi, né? Nós temos aqui na prática. E é verdade, né? O que ele lhe falou é a pura realidade. Neuzi, complementando a fala do Wagner, eu estou vendo as perguntas aqui, pessoal, obrigado pela participação, né? As pessoas comentam essa questão que a família precisa ser cuidada, né? E eu queria te perguntar se dentro dessa trajetória do Murilo, você como mãe, em alguns momentos, em uma crise, como esse apoio familiar ele é importante? Você pode comentar de alguma situação que você precisou, talvez de algum amigo mais próximo, ou de alguém que trabalha numa ONG, do serviço de saúde, e contar um pouquinho mais para a gente? Olha, a coisa era tão, vamos dizer assim, estava tão impregnada em mim, o caso do Murilo, que no trabalho, os colegas já sabiam quando o Murilo estava bem e quando não estava. Se eu chegava de determinado jeito, sorria, fazia alguma piada, eles diziam, o Murilo está bem hoje, né, Neuzi? Tá. Ou diziam, Neuzi, o Murilo não está bem. Aí eu, não está, gente, entendeu? Então, foram muito amigos, tive grandes amigos no período que estive inativo, hoje estou aposentada. Essas pessoas sempre me deram muito apoio, porque eu não tenho irmãos, não tenho ninguém. Tenho meus pais, até minha mãe faleceu esse ano, idosos, doentes também, que minha mãe também era doente, ficou 18 anos acamada. Então, a coisa sempre foi muito difícil, sabe, gente? Mas a gente vai, sabe? Eu pedia muito ajuda divina, fiz tratamento psicológico, tratamento medicamentoso também com o psiquiatra, e fui levando, e fui procurando levar a vida. Assim, tem um ditado que eu sigo, né? Que a minha avó dizia que a cruz que se carrega é mais leve do que aquela que se arrasta. Então, se você tem um problema, você pega de uma vez e vai resolver. Se você fica enrolando, não dá. E foi assim que eu fiz, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar do Wagner, complementando, né? Ele fala do preconceito, né? Gente, o preconceito existia em todos os lugares possíveis, tá? Mas eu acho que preconceito é sim. Da primeira vez você tem um preconceito, da segunda já fica um pouco mais leve, e da terceira você é obrigado a engolir. Então, todo mundo tem que engolir as pessoas, sejam como for. Então, eu tive essa valentia, tá? De levar meu filho para todos os lugares, e a molecada no colégio fazia bullying demais, eu não falava nada na frente dele, mas olha louca. Aí eu procurava saber onde morava a criança, eu ia lá, batia na porta, falava com a mãe, olha, o meu filho tem problema, tal, não tem, que legal. Aí comovia a mãe e tal. Fiz isso inúmeras vezes.
A gente morava numa cidade pequena, acho que até hoje devem se lembrar da louca lá, entendeu? Batendo nas casas. E foi assim. Obrigado. Gente, não é fácil. Catita, eu tenho uma pergunta para você, né? Teve situações difíceis durante esse período, etc, etc, né? E você consegue identificar alguns sinais, alguns gatilhos, ou, por exemplo, de como que você pode ajudar, de intervir numa situação assim? Por exemplo, a pandemia foi uma coisa que deixou quem é ansioso por natureza e quem não era ficou mais ansioso, né? Natural, no momento que você não tem controle de nada. Você identifica alguns sinais assim? Então, a Neuzi comentou que a equipe de trabalho dela já percebia algo nela que é a mãe. E para você? Na verdade, assim, o bom do nosso relacionamento é as conversas, né? Eu não sou uma pessoa que fico observando no detalhe, o Caio fez isso ou fez aquilo, muito pelo contrário. Mas eu acho que com a pandemia e com a convivência, eu consigo perceber, às vezes, o jeito que você acorda, ou o tom de voz. Às vezes eu levo uma, aí, opa, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu fico na minha, e eu sempre dou a abertura para que você me procure. Eu tento te deixar o mais solto possível, para não ficar pressionando, ou ter, o que foi, o que é. Não, você sabe que a hora que você precisar de mim, você vem e fala. E isso, para mim, é muito importante, porque senão eu fico vivendo sobre o seu sentimento. Então, eu tenho a minha vida, vou fazendo as minhas coisas, e a hora que você precisa, você me chama, e isso para mim fica muito leve. Então, eu consigo perceber, eu percebi na pandemia até, né, que é uma coisa que a gente acabou adotando a cachorra, né, a Francisca, a gente acabou adotando uma cachorra, porque realmente eu fiquei muito preocupada com o Caio, de ficar sozinho, ele não saiu e não saía de casa, e isso realmente era uma preocupação. Eu imagino o Wagmar, a Neuzi, eu acho que eu faria a mesma coisa que vocês, ir lá, bater na porta e falar, só que eu sou esposa, então o meu papel é bem diferente, porque assim, eu tenho que dar autonomia para o Caio chegar em mim e falar, não eu ir e tomar as rédeas, como várias vezes eu já fiz, em falar algumas vezes, em tentar ajudar ele em coisas. Mas então, assim, quando eu percebo, se eu não percebo sozinha, o Caio me dá um toque, e aí eu deixo ele e vou tocar na vida, e aí a hora que ele precisa, ele fala comigo. É dessa forma que eu tento agir com a gente. Ótimo. Obrigado, Cati. Eu acho que tem uma coisa legal, pessoal. As pessoas estão gostando, estão elogiando vocês. Depois vocês entrem na live, né? Vão ter perguntas. Mas eu não posso esquecer aqui. Neuzi, tem uma pergunta especialmente para você do Murilo, tá? Como ele fez a pergunta, eu vou repassar para você. Como é hoje vendo seu filho fazendo tudo que ele faz? É a realização de um sonho. Todos os dias eu digo para mim, para Deus, obrigada, meu Deus, minha vida é muito mais do que aquilo que eu sonhei. Que bom, que legal. Tem uma outra pergunta, é uma colocação do José Luiz Rosa. José, eu acho que muito, muito pertinente, né? Ele coloca uma opinião dele do cuidado, né? Que penso que cuidar de quem cuida é, antes de tudo, compreender a missão, apoiar sempre que possível todos os eventos como esse, para sentirmos de perto toda a dedicação e principalmente todo o amor desprendido por esses cuidadores, que no caso são vocês, que na minha opinião são pessoas escolhidas a dedo por Deus para essa missão, né? Uma das coisas que a gente não que a gente não discute, a gente não fala da questão de religião, mas a gente sabe que é importante. E é interessante porque na CDF a gente tem um pouco de tudo, né? Então, são transtornos diferentes, são experiências diferentes. E eu gosto do amarelo, o outro gosta do verde. Acho que
essa coisa heterogênea, né, é extremamente importante. E eu queria fazer uma pergunta para o Wagmar, que eu acho que é importantíssimo, né? Quando a gente conheceu o Wagner, ele morava aqui em São Paulo, ele fazia o tratamento lá no Proesc. Eu me lembro que essa questão da mudança, ele ficou muito ansioso, né? Nossa, e meu tratamento em São José, essa questão de ir, ter que voltar, realmente é cansativo. E assim, a gente fala que nem todas as cidades têm uma rede de saúde mental boa. E eu queria que você falasse, Wagmar, que a Procura, dentro da cidade de São José dos Campos, é uma organização que faz a administração do serviço de saúde mental, ligada ao CVV, o Centro de Valorização da Vida, e de como esse trabalho tem sido importante para o Wagmar. O apoio das terapeutas ocupacionais, do médico, o fato dele buscar o medicamento. Essas coisas podem parecer ser pequenas, mas elas são extremamente importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Nós, você sabe, né, nós ficamos em São Paulo durante quase 18 anos, com o tratamento do Wagner, estava tudo bem, tudo ótimo. Quando mudamos para São José, aqui em São José dos Campos, gerou uma insegurança, né? Gerou uma insegurança geral. Wagner ficou muito inseguro, regrediu um pouco, e aí nós fomos atrás dos mesmos órgãos, vamos supor, que teria em São Paulo, né, ou similares, e aí encontramos aqui o CVV, esse grupo, e hoje está tudo estabilizado. O Wagner você mesmo já veio aqui uma vez, né, Caio? Fazer um trabalho junto com o Wagner, foi muito legal. Então, assim, ele já reencontrou o caminho dele, né? Semana passada mesmo, ele voltou, porque a pandemia também foi um choque, viu? A pandemia também trouxe alguma coisa muito difícil de superar. O Wagner teve muito pânico nesses momentos de pandemia, porque ele saía para andar todos os dias, agora ele não sai mais, tem que ficar em casa, com maiores restrições. Então, isso cortou muito a vida normal dele, e isso afetou bastante. E o que tem segurado é esse grupo do CVV, né? Esse grupo que trabalha, que tem terapeuta, tem psiquiatra, tem tudo, né? Então, nós conseguimos aí os remédios, nós ficamos mais de um ano sem pegar remédio, né? A transição entre um e outro foi um pouco complicada, mas conseguimos resolver, com um pouco de paciência. E agora ele tá mais tranquilo. O Wagner é um menino muito feliz, né? No geral, ele é um menino que se sente muito feliz. Isso traz para a gente uma tranquilidade, né? Porque caso ele tivesse, né, uma infelicidade muito latente nele, seria mais difícil. Mas ele é feliz com tudo, ele gosta dos filmes, ele gosta de assistir muito filme, gosta de assistir os jogos, né? Ele me atualiza sobre tudo, sobre os jogos, sobre as séries de filmes, etc. Então, ele tem sempre uma novidade para contar. Isso é muito bom, né? No dia a dia dele, tá certo? E é isso. E estamos bem aqui em São José. Agora estamos bem adaptados com a questão do Wagner, né? Com a questão do tratamento, do medicamento. Está tudo regularizadinho, tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. Não, eu acho que é importante, tio, você falar sobre isso, porque a gente fala assim, tudo que é público não funciona. Infelizmente, tem serviços que não são bons e tem serviços que são ótimos, né? Pelo contrário, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, que foi o primeiro que encaminhou tudo, lá no início, lá 20 e tantos anos atrás, tem um irmão psiquiatra, né, bem formado, etc., que me ajudou muito. Tenho meu filho mais velho, que é médico também, que me ajudou muito também, né? Mas nas questões particulares, de psiquiatra, etc. Mas foi no Estado, foi nos órgãos estaduais, onde nós encontramos um grande respaldo, é muito bom, né? Aí em São Paulo foi ótimo, o Proesc foi uma mão na hora, foi uma coisa maravilhosa, né? Que era do Hospital São Paulo. Nós iniciamos nas clínicas, né? Que é onde meu irmão e meu filho estudaram, né? Começou tudo lá nas clínicas, e as próprias clínicas nos indicou o pessoal do Hospital São Paulo, tá certo? E que é da Unesp, enfim, né? E que foi muito bom. E agora aqui com o CVV também está sendo ótimo, está sendo maravilhoso. Nós não abrimos mão, não.
Ah, não, não, eu acho que essa sua fala é importante, né? Porque a gente, quem não conhece, acaba criticando e a gente sabe que tem ótimos serviços. E fizeram uma pergunta aqui se o Wagner é palmeirense. Ele é muito palmeirense. Muito, muito. Como o Caio não é muito, o Caio é pouco palmeirense, né, Caio? O Caio talvez seja mais que o Wagner, mas enfim, os dois são muito palmeirenses. Eu também sou, viu? Mas eu finjo que sou menos. Tá certo? Mas o Wagner é muito. Eu tenho que a vida dele é o Palmeiras. Eu tenho que contar um segredo. Sempre no dia de jogo a gente conversa. E isso me tranquiliza receber um WhatsApp do Wagner, né? Eu criei, não chamo isso de ritual, é uma mania, mas eu me sinto bem. E ele fica bravo como eu também fico. E eu acho que é importante isso, quando a gente vê que as pessoas também ficam felizes e sofrem pelas mesmas coisas, né? Ele sempre fala para mim, o Caio me falou isso, viu, pai? O Caio me contou aquilo, o Caio não sei o quê, sobre o Palmeiras. Né? Eu acho ótimo, eu acho muito bom. E agora estamos numa fase boa, melhor ainda, né? Estamos ganhando, agora está melhor. Né, Cati? Deixa eu fazer uma pergunta para a Cati. Cati, a gente está falando dessa questão do tratamento através de um CAPS, existem algumas mudanças que podem acontecer, tem um lado que fala que vai ser ruim, tem um lado que fala que talvez vai melhorar, a gente não vai entrar nessa discussão, porque senão a gente fica um pouco perdido, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer. E questões de grupo de apoio, o que você acha? Então, quando você quis conhecer um pouquinho mais sobre o transtorno, no caso que eu tenho, você frequentou um grupo de familiares, né? E assim, a gente tem a Abre, a gente tem a Brata, a gente tem a Stock, a gente tem muitos outros grupos e hoje virtuais. Qual foi a importância para você participar presencialmente de um grupo e trocar experiência com familiares, com primos, esposos, namorados e afim? Nossa, foi muito importante, porque assim, como eu não sabia nada do toque, na verdade eu nem sei tudo ainda, foi muito legal porque ele foi me dando os limites, né, assim, do que, como funciona, como cada família passava, qual era o processo. Então, assim, eu via uns toques muito fortes, muito parecido com os seus, muito mais tranquilo, era família, era engraçado que era sempre mãe e pai, né? E aí isso foi enriquecedor, porque conforme o relato deles, dos familiares, isso foi me dando mais conhecimento e sabedoria para que eu tratasse com você. E eu sei que uma das coisas que é muito importante, que eu acho que é o que a nossa conexão fica muito boa e tranquila, é a verdade. Né? Então, quando você tem alguma coisa e você me pergunta, eu nunca menti para você referente, nunca menti de nada, né? Mas quando você me pergunta referente Catita, aconteceu tal coisa ou não, eu fico muito ligada e sou muito sincera com você para que eu não perca isso, porque eu sei que aí está a chave do nosso sucesso, vamos dizer assim. Mas o grupo de apoio é muito importante. O grupo de apoio, a minha terapia, eu ter a minha psicóloga, conversar com pessoas que podem me ajudar a entender um pouco mais, isso foi fundamental para mim. É ainda, né? Fundamental. Ótimo. Obrigado. E eu vou brincar com você que foi um ato falho, mas isso passa depois. Mas brincadeira. Mas eu acho assim, olha que importante, né? A fala dos familiares, né? Da questão de procurar um serviço, de procurar um médico. Eu acredito, eu conheço de perto tanto o Murilo como o Wagner, o medicamento é importante, né? A questão da terapia, dos grupos de apoio, você encontrar trabalhos, né? A questão da arte, eu sei que o Murilo pinta, né? O Murilo fez psicanálise, o Wagner, ele sabe sobre seriado como pouquíssimas pessoas, né? Ele está antenado, e assim, eu acho que isso é importante, né? Então, eu não vou... Tem uma pergunta aqui, eu vou começar pela Neuzi.
Eunesi, preocupação de futuro, eu acho que todos nós temos. E vocês, na condição de pais, obviamente, eu acho que existe um peso maior, com certeza. Como que você cuida e lida com isso? De uma maneira muito prática. Eu sempre procurei, bom, uma fonte de renda para ele, tá? Ele tem fonte de renda, ele tem um apartamento onde ele mora, que é dele, eu tratei de adquirir, e sempre eu digo para ele, olha, meu filho, você tendo onde viver, um teto sobre a vossa cabeça, você consegue viver tranquilamente com o teu salário que você ganha. Então, eu sempre dei essa ideia, porque o que aflige os pais do pessoal com transtorno mental? É saber que um dia iremos embora, né? Então, eu procuro deixar de uma maneira muito prática. Cada coisa que eu faço é visando o futuro para que ele fique bem, tá? Para que ele consiga levar a vida pós-Neuzi. Porque um dia a gente vai, né? E eles ficarão. Então, é assim, de uma maneira muito prática, né? Então, ele fez psicanálise. Hoje eu sei que ele é uma pessoa plena. Hoje eu sinto o Murilo muito, muito feliz. É um indivíduo feliz como poucos, assim como o Wagner, né? Que a gente está comentando que é muito feliz, realmente, né? Então, ele ama a psicanálise, ele trabalha na psicanálise. Eu dei essa ideia, eu consegui levar para ele a ideia de que não é só o trabalho que remunerado que surte resultado, é aquele que faz benefício à sociedade. Por exemplo, ele faz um trabalho no amparo maternal maravilhoso. Ele faz um trabalho lá no grupo chamado Provida, como Grupo Vida, no Grupo Vida, são coisas incríveis, né? Então, como ele tem uma fonte de renda, ele vai fazendo esse trabalho e altamente dignificante, né? Então, eu acho que hoje ele está tranquilo e ele pode ir seguindo, né? A trajetória. Eu já posso ir saindo de cena, né? Hoje eu já saio de cena. Hoje eu não preciso bater mais na casa de ninguém, sabe? Hoje eu já estou mais tranquila. Que ótimo. Tio, você se bem se encher, eu vou lá ainda. Ah, sim, com se certeza. Bem se encher, eu vou lá. Tio Wagmar, você quer complementar com alguma coisa? Então, é isso. Na realidade, a maior preocupação de quem é pai, mãe, né, de uma pessoa dependente, é isso, é deixar alguma condição, né, para que eles continuem a vida num bom nível depois que nós não estivermos mais aqui, que é o andamento natural da vida, né? Respeitando-se o andamento natural, é isso. Nós vamos embora daqui a pouco, aliás, os anos vão passando e a gente vai vendo que falta cada vez menos tempo para que isso ocorra, né? Mas eu encaro numa boa, eu sou tranquilo com esse tema, mas assim, sempre tive muito essa preocupação, né? Cheguei a ter época na minha vida, lá, muitos anos atrás, de ter pensamentos malucos sobre isso, né? Quer dizer, a preocupação era tanta que você fala, caramba, né? Como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui, né? Mas graças a Deus a vida está encaminhada, ele está bem, ele vai ter um futuro, como o Murilinho, né? Tem um futuro garantido, tá certo? O mínimo necessário, onde morar, o que comer, o que vestir, e está muito bom, né? Nós aprendemos, nós que lidamos, acho, com esse tipo de problema na vida, a gente vai aprendendo a diferença entre valor e preço, sabe? Essas coisas assim, né? Então a gente vai dando um valor para a vida de coisas diferentes, aquilo que realmente deve ser valorado. Enfim, a gente todo dia aprende alguma coisa. Então eu tinha e tenho ainda, claro, essa preocupação, mas já, como diz a Neuci, já está na hora da gente pensar em não estar mais, né? Em qualquer momento pode ser que a gente já... Então eu já tenho, neste momento, eu tenho uma certa tranquilidade, tá bom? Então é isso, né? E é o José Luiz Rosa aí, que eu sei que ele está assistindo, ele deixou uma mensagem bonita aí para você, né? É uma pessoa que eu conheço muito bem, uma pessoa que mora no meu coração, né? É um tio da Ione,
né? Que conhece bem o drama familiar e tudo, né? Ele conhece... Na família da Ione são 4 excepcionais. Tudo filhos de irmãs da mãe dela, né? Então, é um tema recorrente a excepcionalidade na família, e daí a gente tratar com tanta naturalidade, né? Da Ione conhecer tanto esse tema e conviver com essa coisa da discriminação e etc. Então, nós conhecemos bem. Eu conheço o meu cunhadinho, né? Ele está com 60 anos. E eu o conheço desde que ele tinha 13, né? Eu conheci quando ele tinha 13 anos. E é sempre uma pessoa querida, é um anjinho na nossa vida. Assim como o Wagner, né? Que é um problema bem diferente, mas é isso, né? E também quero pedir desculpas, aí eu sei que imagino que devemos estar chegando no final. A minha gatinha, não sei se vocês estão vendo ela por aí. Vocês chegaram a ver minha gatinha por aí? Não. Ela está me deixando maluco, ela já me arranhou, já pegou meu braço, puxou, ela está morrendo de ciúme dessa história, de eu não ficar dando atenção para ela, né? E ela pega meu braço, arranha, me fez um arranhão feio aqui, ó. Agora, ela está doida aqui com a história, né? Caio conhece a gatinha. Conheço, é minha gatinha mesmo, viu, Kátia? É uma gatinha, okay. Uma gatinha... Gatinha de 4 patas, né? De 4 patas, faz miau. Ela é uma gracinha. E ela está aqui só me rondando aqui. Deixa eu ver se eu... escapou. Ela escapou. Eu ia pegar para mostrar. Mas, enfim, é minha parceirinha. E ela está com ciúmes. Então, ela está me deixando doido aqui. Atazanando aqui, viu? Mas tá bom. Pensei que estivesse atrapalhando um pouco aí. Não, algum momento. Não. Então, tá eu, como sei que você tem gatinho, igual... E eu tô com a Catarina, que é minha tartaruga, aqui nos meus pés. Ela não morde, né? Então tá. Mas eu sinto. Mas eu escutei um arranhadinho, eu falei, é a gatinha. Mas eu queria falar para vocês. A ideia de ter feito essa live no dia de hoje foi justamente para... que eu digo assim, acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de compartilhar, né? Porque a gente vê que muitos pais se acham responsáveis, vem aquelas dúvidas assim, por que comigo sim, por que não? E a gente está aqui para mostrar que, tudo bem, é uma situação difícil, delicada, mas olha quanto... não é questão de exemplo, nem sempre aquela estrada, eu digo assim, ela é uma reta, né? De vez em quando você tem que pegar a subida, ladeira, curva, e eu acho que isso é importante, né? E, assim, realmente a gente está no horário, porque também a gente não gosta de prender as muitas pessoas e a gente gosta de deixar aquele gostinho de quero mais, né? Eu queria que vocês falassem, e vamos começar pela Cati. Cati, o que você tem para falar de pessoas que estão na mesma situação que você? Eu vejo alguns grupos que dizem assim, nossa, o meu relacionamento está difícil... o meu marido, a minha esposa não aceita mais, está complicado. Eu queria que você, na questão, trouxesse uma palavra de esperança. O que você pensa? Porque é um desafio, sim, mas a gente vê que é possível, né? Quando eu comecei na CDF, não estou dizendo que quem entra para a CDF vai casar, por favor. Eu não tinha ideia de casar. Eu casei e o Murilo casou também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa questão de ser parceira, você é uma pessoa que está do lado, né? Você está junto, você se entrega. Eu acho que isso é muito importante. E seria muito legal que todo mundo tivesse uma amiga ou um amigo do lado para apoiar, né? E aí eu queria que você falasse dessa questão, o que você sente, que recado que você poderia deixar para as pessoas. Não, eu sinto emoção, né? Porque já estou chorando aqui, né? Porque, na verdade, eu estava pensando, né? Quão rico é, né? Assim, o transtorno se torna pequeno, certo? Porque o coração de vocês, a sensibilidade que vocês passam para a gente é gigantesca. Tudo fica muito pequeno. Quanta coisa que eu aprendi com você, quanta sentimento eu comecei a soltar depois que eu conheci você. Quanta verdade eu aprendi com o nosso relacionamento. Então, assim, eu vejo tanta pureza em você, Caio,
que é o meu marido, mas no Wagner, no Murilo, nos outros, na Verinha, no Zé, em todos, que é tão gostoso que, assim, o que vocês têm, o transtorno de vocês, trazem vocês muito especial, muito queridos, a vontade de abraçar, de ouvir. Eu lembro uma vez que a gente foi numa apresentação do Murilo, ele veio para a gente e perguntou: vocês ouviram alguma coisa? Como eu fui? E ele foi tão rico, tão bonitinho, tão sincero, que isso não tem aí no mundo lá fora, numa empresa, numa sociedade que é tão pequena referente a vocês. O que vocês ensinam para a gente é grandioso. Eu sou uma outra pessoa e eu só tenho a agradecer a você pelo esse coração maravilhoso que você tem e que tem me ensinado todos os dias. Muito obrigada. Obrigado, amor. Obrigado. Parabéns. Difícil falar assim, né? E também difícil entrevistar, né? Eu estou numa situação um pouco hoje assim, é difícil, né? Porque tem muita intimidade, tem muita relação, tem muito amor. E tia Neuzi, o que você, um recado que você poderia deixar para os pais, para as famílias, o que você acha que é legal falar? Olha, gente, a gatinha, linda, é o seguinte, eu sempre acreditei que a evolução está no fato de você, quando você passa de auxiliado a auxiliador. Isso está a grande beleza da vida, que é a grande é a grande evolução espiritual, quando você passa de auxiliado a auxiliador. E esse é o papel de todos vocês da comunidade de fala. Realmente, Kátia, eu sinto essas pessoas muito grandes, muito, 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 e tenho um prazer enorme de estar com elas. Tá? Então, e se alguém discrimina, se alguém não quer, é porque eles não merecem essa bem-aventurança, tá? Essa bem-aventurança que essas pessoas têm, tá? É isso, sou extremamente feliz e agradecida por tudo. Obrigada. Obrigado, Neuzi. Agora com você, tio. Acho que a gatinha quer falar um pouquinho também. Aqui, ela está grudada no meu braço, e mordendo tudo. Ela está morrendo de ciúmes aqui. Leva ela lá, mamãe. Então, deixa eu falar uma coisa assim. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o Wagner como meu filho. Né? Eu sempre digo assim, esse negócio de se tem reencarnação, se não tem, seja lá o que for a verdade. Se tiver, eu quero que ele venha como meu filho em todas. Né? Eu e a Ione nunca reclamamos da situação, muito pelo contrário. O Wagner tem sido, na minha experiência, até profissional, ele afetou, né? Ele tem sido o nosso grande mestre, né? Meu grande mestre. Ele tem sido um exemplo na família de superação, todo mundo. Porque muita gente diz assim, puxa vida, o Wagner consegue fazer tantas coisas, né? Com todos os problemas que ele tem, né? Ele supera, ele é feliz, etc. Imagina, né? Os outros que são ditos normais, né? Então ele acaba sendo um exemplo para toda a família. Para mim, ele é meu amigão, assim, né? De vida. Então, assim, eu agradeço mesmo a Deus todos os dias por ter o Wagner como meu filho, né? Profissionalmente, ele me ensinou muito. Eu trabalhei muitos anos, né? Lidando com gente, né? No dia a dia, e pude olhar para as pessoas com um olhar muito diferente a partir da experiência do Wagner. Né? Me tornei mais gente. Acho que eu fiquei mais gente, né? Entendeu? Olhando para as pessoas e tentando compreender o outro lado, né? De quem está falando comigo, por que será que ele está falando aquelas coisas, o que será que eles estão pensando, né? O que os leva a pensar daquela forma. Então, assim, isso me fez uma pessoa melhor, né? Não diante de ninguém, mas diante de mim mesmo, né? Eu me reconheço melhor do que eu era pelo advento do Wagner na minha vida, né? Como meu filho, uma pessoa que, obviamente, eu adoro, né? Por ser filho e por todo o contexto,
Então, assim, eu agradeço muito mesmo, muito. Gostaria só, a minha tristeza só é assim, é que eu gostaria que ele não sofresse, né, com a doença, né? Mas ele, o que me alenta é que ele tira de letra esse sofrimento com a doença, né? Ele está num estágio acima, ele está num estágio superior, né? E ele leva bem, ele é feliz, né? A mensagem que ele sempre deixa, que eu acho maravilhoso, é que assim, é que é possível ser feliz com a doença, né? E eu, como pai, também digo que é possível ter uma família estruturada, feliz, mesmo tendo uma pessoa portadora, no caso aí do meu filho, de esquizofrenia, né? E de transtornos mentais de uma forma geral. É fácil? Não é fácil. Mas nada é fácil na vida, né? Entendeu? Então, assim, é possível e é possível ser prazeroso, né? Disso tudo, você tirar muita alegria, muito ensinamento, como o Catita falou, né? Assim, aprender a ser melhor dia a dia, né, Neuzi? Eles nos ensinam muito. Quanto aprender. Eles são nossos grandes mestres, na realidade, né? É claro, também acho que a família é um item importante. A família também tem que ter sensibilidade para compreender a situação, né? A gente conhece família que manda prender o filho, que está com problema, né? Quer dizer, chega ao nível de incompreensão tamanha que tem o filho como quase um marginal, né? Que não é, né? Quer dizer, então tem que ter uma compreensão dos dois lados, né? Para que a coisa caminhe bem. Exato. É isso. Assim, eu tenho que agradecer muito esse papel de poder estar com vocês, reforçar para quem está nos assistindo que o nosso projeto é um projeto muito bacana. Então, se vocês puderem compartilhar a página, compartilharem esse vídeo, né? É um trabalho altamente voluntário, né? Então, todas as pessoas que fazem parte fazem porque acreditam e porque o projeto realmente traz os ganhos, quando eu digo assim, entre aspas, positivos, né? Essa questão da inclusão, a questão do preconceito, do nosso lugar dentro da sociedade, da gente poder se expressar, da gente poder falar o que não é legal. Óbvio que a gente tem defeitos como qualquer pessoa e que a gente sempre fala, a gente nunca vai se fazer de vítima, né? E aqui a gente está mostrando que é possível. A questão do amor. Eu acho que se fica uma palavra, um registro importante para essa noite, é a questão do amor, né? A gente tem o exemplo da Neuzi como mãe, do Wagmar como pai. Tione, você escapou dessa vez, mas a próxima vez você não vai escapar, tá? Temos a Catita também. Está assistindo. Ela deve estar assistindo em algum lugar. Não, ela passou por aqui para tirar a gatinha agora há pouco. Não, ela está assistindo. Não, eu vi que ela está assistindo, mas para que ela participe com a gente também. Você viu que ela está assistindo. A fala da tia também é importante, né? Então, Tione a gente gostaria é uma paixão na minha vida. São quase 50 anos juntos, 47 para 48 anos juntos. Desde os 17 anos de idade. É uma vida, né? Nossa, vai guardando um dinheirinho para fazer uma festa e convidar todo mundo da CDF, tá? Na bodas de ouro, né? Anos. Com certeza, com certeza. Porque a gente não aguenta mais ter que ficar em casa, fazer as nossas reuniões, né? Eu acho que todo mundo... E olha que importante, gente, o Murilo foi infectado pelo Covid durante agora a pandemia. Eu tive recentemente... Né, essa questão do cuidado que é importante, da gente usar máscara, de lavar as mãos, eu acho que esse recado tem que ficar aqui registrado, e a gente agradece, né? A gente agradece quem está aqui, peço depois que a Neuzi, você, tio e Catita, se vocês quiserem ver as perguntas, responderem, mas eu acho que o recado era justamente esse, né, de levar um pouco de esperança. Tem os desafios, mas que é possível sim, né? E assim, vai ficar uma frase que a Neuzi falou para mim, né? A gente pode carregar a cruz, mas a gente pode arrastar também. E é um poder de escolha que a gente tem, né? E agradecer a Cati pelas falas. A Cati estava um pouco ansiosa, o celular caiu, mas isso faz parte. E a gente gostaria de agradecer muito vocês. Se vocês quiserem terminar com uma frase, né?
tio Wagmar, se você quiser terminar com alguma frase, com alguma palavra. E, assim, a CDF deseja um ótimo ano, que a vacina chegue o quanto antes, que a gente possa se imunizar e que devagarinho a gente possa voltar a fazer as coisas como a gente fazia, né? Com uma mentalidade diferente, que eu acho que isso é muito mais importante. Então, tio, se você quiser carinhosamente, que eu chamo você e a tia Neuzi, falar uma frase, uma palavra, fique à vontade. Bom, a única coisa a dizer é muito obrigado a todos que estão aí assistindo, especialmente a vocês que estão aqui nesse quadro e que moram no meu coração, vocês sabem disso, né? Todos vocês. Então, assim, é desejar um 2021 um pouco melhor que 2020, pelo menos, né? Que sem pandemia, que tudo corra melhor para a nação inteira e tal, né? Especialmente para as pessoas que a gente ama. Se a gente conseguir cuidar das pessoas que nós amamos, já está ótimo, né? Tá bom? Um beijo no coração de vocês todos. Gratidão, tio. Gratidão sempre. Pode falar, tia Neuzi. Bom, eu acho que o que fica de tudo isso é aquela frase que eu sempre digo: aceitação e amor. Aceitação e amor, isso é imprescindível, tá? Nessa nossa jornada. E também eu gostaria de agradecer imensamente, porque vocês são muito importantes para mim. Vocês são muito, muito importantes. Porque a coisa que eu mais queria em tempos brabos, quando o Murilo não estava bem, há muito tempo atrás, era encontrar exatamente esse momento. Era encontrar pessoas como nós que já tivesse passado por esse caminho, porque eu não encontrava, eu só encontrava desesperança. Então, hoje, a gente poder viver isso e passar para as pessoas, gente, não tem preço. É uma das grandes riquezas. Então, boa noite e feliz 2021 para todos nós. Obrigado, tia. E você, Cati? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Isso realmente é enriquecedor. Eu acho que é a minha segunda apresentação, assim, né? Uma foi ao vivo, presencial, e agora online. É sempre muito rico estar com vocês. Eu também amo vocês todos de paixão, conheço um pouquinho de cada história e só tenho a agradecer. Que Deus continue nos abençoando, porque nós somos abençoados. Obrigado. Gente, então, para terminar, então, um ótimo ano, ótimas festas, com cuidado, fique em casa, e no ano que vem que a gente vê. Eu vou pedir para os convidados só darem um tchau para a gente terminar a nossa apresentação. Até o próximo ano. Um abraço.